Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal, Um Brasileiro no Deserto. O vídeo de hoje é um pouco diferente, estou aqui em casa, estava dando uma pausa no trabalho e decidi gravar esse vídeo para vocês. Eu vi que eu comecei o canal e eu não falei assim, por que eu decidi mudar para Tucson, como foi as minhas primeiras impressões aqui quando eu mudei. Então a ideia desse vídeo é um pouco bater um papo com vocês, falar qual foram as minhas primeiras impressões quando eu cheguei aqui, o que se manteve, o que mudou, se eu ainda curto morar aqui depois de 4 anos. Então é isso, bora pro vídeo. Gonna happen. Oh no. Então vamos lá, vamos bater esse papo e fica aqui até o final. Pessoal, sempre comentando, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo para a gente ter relevância, para eu saber que vocês estão curtindo e aí gravar mais vídeos para vocês. Então vamos lá, primeiras impressões em Tucson, no Arizona. Minhas primeiras impressões começaram no voo, vindo para cá. Então, antes de me mudar, eu não tinha vindo para cá, para o Arizona. O mais perto que eu cheguei daqui foi em Nevada. Eu me casei em Las Vegas, então eu já tinha vindo uma vez. Tinha uma ideia de como era, mas Las Vegas é muito diferente do que eu vivo aqui em Tucson. E aí quando o avião tá chegando aqui no aeroporto de Tucson, você vê um monte de montanhas assim, e você vê só as casas meio que ficam camufladas dentro da paisagem. Então você não vê casa, você vê uns campos verdes ali que são os campos de golfe, você vê algumas piscinas ali na hora que tá quase aterrissando, e é muito diferente, pessoal. É assim, é uma coisa, acho que a pessoa tem que passar por essa experiência para conseguir descrever direito, e eu não sou bom descrevendo, mas é um lance assim, diferente de tudo que eu já tinha visto. E em Las Vegas, quando você chega, você tem esse lance do deserto também, mas o aeroporto é muito próximo ali da Strip, onde ficam os cassinos, então você chega com a visão de muito prédio, de muita construção. E aqui as casas, elas ficam camufladas no meio da paisagem. Então, uma hora eu quero fazer um vídeo para vocês sobre isso. Tem um lugar aqui que a gente vai ver o pôr do sol, e aí você olha, você quase não enxerga a casa. E quando você chega no começo da noite, que começa a acender as luzinhas, assim, você vê a quantidade de casas que tem. Você fica impressionado, cara. Não dava pra ter ideia que eram tantas casas nesse campo aqui. E por estar camuflada no meio da vegetação. Uma outra curiosidade aqui é que as casas são pintadas para não se destacarem no meio da vegetação. Então quando você está passando ali de carro, você não percebe que tem tantas casas. Uma outra coisa interessante é que a galera aqui, ela curte fazer essa casa no meio da vegetação e não cortar essas árvores que são um pouco mais altas, para realmente esconder um pouco da casa dela. Então isso é uma coisa que de primeira impressão foi muito interessante para mim, assim. Eu venho de uma região, eu morava em São Paulo, depois nos últimos 4 anos do Brasil eu estava morando em Jundiaí, num condomínio lá, e tinha muita natureza, mas onde é o condomínio era uma coisa mais assim, tinha uma ou outra árvore ali na rua e uma casa muito próxima da outra. Aqui a coisa é um pouco mais espaçada, tem muita árvore, então quando você passa, você realmente não percebe a quantidade de casas que tem.
Eu não sei se eu quero fazer esse vídeo como pontos positivos e negativos, mas eu vou começar falando das coisas que chamaram a atenção de uma forma positiva, as que eu achava que eram negativas e depois mudaram. A gente pode depois fazer um vídeo comparativo, positivo e negativo, beleza? Então vamos lá. Bom, mais um ponto que eu achei interessante aqui foi as ruas muito largas. A gente, quando eu me mudei para cá, a gente veio pela empresa, então a empresa alugou um espaço onde a gente ia ficar por um mês e meio, até a gente conseguir encontrar a nossa casa, né, que a gente ia alugar. Esse lugar que a empresa colocou a gente, ele ficava numa avenida enorme, acho que eram 4 faixas para cada lado. De frente tinha uma central do Walmart, que era tipo como se fosse um centro, um Walmart central ali, e era muito grande. Então, andava, sei lá, uns 500 metros, eu tinha uma Home Depot ou era um Lewis. Era uma loja de materiais de construção enorme também. Então, a minha sensação ali, aquela rua enorme, mercados enormes, tudo muito grande ali. Então foi uma coisa assim, uma surpresa interessante, assim. Eu não conhecia nada de Tucson. Minha esposa vinha para cá às vezes para fazer alguns cursos pelo emprego dela. E aí eu vi algumas fotos, mas a pessoa quando fotografa, ela faz ali um enquadramento que mostra ali o que ela quer deixar bonitinho ali. Então um cacto legal, com uma construção, uma piscina, um verdinho. Você não tem ideia real de quando você chega aqui. Isso foi interessante ver essas ruas tão largas, tão bem cuidadas. Uma outra coisa que me chamou a atenção é a limpeza. Até hoje é uma coisa que me chama muito a atenção, assim. Parece cenário de filme, assim. Você não vê lixo jogado na rua. O pessoal tem uma consciência de manter tudo muito limpo, muito arrumado. Isso é muito legal também. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a parte de manutenção, que é uma coisa... Tinha uma rua que ela ia precisar ficar fechada e os caras botaram lá uma placa avisando que essa rua iria fechar, o horário que a rua ia fechar, o período que ia durar a manutenção, o horário que a rua ia abrir. E o mais assustador é que ela realmente abriu na data e no horário correto, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, por exemplo, no Brasil. Você vai lá, faz um buraco, aí o cara vem e mete uma chapa de metal em cima do buraco e ela acaba virando a rua de novo, ninguém tira aquela placa, fica ali e segue o jogo. Bom, eu fiz um vídeo até sobre isso, que foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui, que foi o lance de não ter água nos rios. E é uma coisa que de primeiro você se choca, depois você deixa passar, né? Porque você tá naquela correria de chegada, procura casa, procura carro, e monta móveis, e faz isso, faz aquilo, você meio que acaba esquecendo. Então eu fiz um vídeo, tá no canal, mostrando o rio sem água, com umas árvores enormes dentro do rio, no leito do rio. Mas esse lance de não ter a água no rio foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu lembro de estar indo no mercado a pé ali, fazendo uma caminhada e fazer uma videochamada ali para minha família para mostrar que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Tipo um rio daquela largura, um rio enorme, assim, com pelo menos uns 30 metros de largura e sem uma gota d'água. Uma coisa muito interessante daqui. Bom, outro ponto que me chamou a atenção aqui, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em dezembro,
Então eu tinha uma ideia que o Arizona era um lugar muito quente. E a gente chegou aqui, dezembrão, e o frio comendo. E eu já tinha viajado para fora, já tinha pegado frio, mas quando você vem para morar e você não tá preparado com roupas, tudo, foi meio, meu Deus do céu, bora achar roupa para comprar. E a gente começou numa saga de procurar jaquetas e umas peças de roupa um pouco mais pesadas para usar aqui. É uma coisa que eu não imaginava que ia passar. Aqui eu não tinha ideia. Às vezes que a minha esposa veio para cá, ela veio no verão. Então é muito interessante você não ter essa referência e por o seu referencial ser sempre o calor do Arizona, você não se prepara direito, né? Então foi uma coisa diferente. Mas é legal. Esse é o período do ano que começa ali em final de novembro, que alivia o calor e aí começa a vir o frio. Cara, é um período muito gostoso aqui. Então, eu até aconselho o pessoal que vier viajar pra cá, vir, assim, verão, esquece. Mas esse final do ano com friozinho, aqui é um lugar tranquilo. Tem até uma coisa que acontece muito. Os americanos que são de outros estados do país, que são de regiões muito frias, eles vêm para cá. Eles acabam comprando casas aqui e ficam aqui durante o inverno e são chamados de snowbirds. Então é muito interessante. E geralmente são umas senhorinhas, assim, um pessoal mais velho. Então o pessoal fica te alertando, falando, ó, tome cuidado na hora que estiver dirigindo, porque os snowbirds estão por aqui. É muito interessante isso. Bom, outra coisa interessante, eu sou um cara viciado em café. E viciado no estilo de, se eu não tomar o meu café, eu pareço que viro um Fusca com carburador desregulado, eu começo a tremer. Então hoje um pouco menos, hoje tá mais controlado isso, mas é uma coisa que quando eu ia viajar era a minha primeira preocupação, assim, putz, onde que eu vou parar para tomar meu expressinho, para tomar um café, sempre foi nesse lance. E, cara, aqui eles não têm a cultura do café. Tem a cultura do café, mas o café deles é o lance do café gelado. Mesmo quando eles tomam o café quente, é um café bem mais fraco. Então eles pegam um negócio, um baldão enorme, enche de café ali, com creme, com um monte de coisa. Eu até gosto disso. É um café que geralmente na parte da tarde, quando eu saio para fazer um rolê, eu acabo tomando um café desse. Mas eu sou um cara que, assim, eu acabo de almoçar e eu preciso de um expresso. Assim, é sagrado. De manhã, às vezes eu tomo. De manhã um cafezinho coado, beleza. Mas depois do almoço, se não tiver o expresso, meio que eu fico mal-humorado, o dia não tá bom. E aqui, cara, eles não têm essa cultura do expresso. Então, é muito engraçado porque eu chego nos lugares para comprar o expresso, né? E aí eu peço o expresso, aí a pessoa olha para mim, tá, mas você vai querer essa dose de expresso em qual café da casa? Você vai adicionar uma dose de expresso num cappuccino, num outro café gelado? E é sempre não, é café puro, sem açúcar. E aí tem que ficar fazendo passo a passo ali, criando as palavras-chave para eles não me dar, não me entregar um café errado. E no começo sempre foi o café errado. Eu já recebi um café expresso que a menina passou e ela meteu um copo de gelo, passou meu café no copo de gelo e esfriou o meu café e me entregou o expresso gelado. Então, até isso eu já passei aqui. Teve um lugar que foi muito interessante também, que eu pedi um expresso e a cafeteria ela tava meio que aparecendo num monte de TikTok, tava aparecendo no Instagram, meio famosinha a padaria. E
eu pedi o expresso, né? Peguei algumas coisas para comer. E aí a pessoa virou para mim e falou: não, mas olha aqui, eu tenho milhares de acompanhamentos para você pôr o seu expresso. E eu só queria o expresso, eu tava doido para tomar o expresso. E a pessoa discutindo comigo que era para eu colocar um dos sabores ali no expresso. Então é isso, assim, a cultura do expresso é uma coisa que o fator deles não terem essa cultura é uma coisa que me impressionou. E esse foi negativo, eu não ia colocar ponto positivo nem negativo, mas eu acho que vale colocar que esse é um ponto negativo. E até hoje, pessoal. Então, eu geralmente acabo fazendo pedido nas máquinas ali, para não ter erro para receber o expressinho do jeito que tem que ser. Pela proximidade que a gente tá da fronteira com o México, cara, eles falam muito espanhol. E aí quando eu cheguei aqui, eu fui para as lojas ali, tava procurando carro, tava procurando casa para alugar. Mesmo quando eu chegava na Ross, nas outras lojas, era sempre, eu até brincava, que eles tinham uma chamada para ir pro caixa, que o caixa estava livre, e aí depois tinha a mesma fala, falando para a pessoa ir pro caixa, só que em espanhol, então era interessante. E aí eu comecei a fazer aulas de inglês aqui, eu vim para cá, eu não sabia uma palavra em inglês, então era uma pessoa que, assim, nunca tinha parado, eu não tinha ideia que eu iria morar fora um dia, não era uma coisa que eu havia me planejado para fazer, que eu queria fazer, que minha vida girava em torno disso. E aí eu cheguei para cá, eu tinha 2 frases, meu nome é isso e eu vim do Brasil. E aí comecei a fazer umas aulas de inglês aqui, eles têm um projeto muito legal, que eles têm aulas de idiomas aqui para imigrantes. E é muito legal porque, é gente do mundo inteiro. Na minha primeira turma, tinha eu de brasileiro, tinha, sei lá, uns 20 mexicanos, mas tinha pessoas da Croácia, África do Sul, Turquia, China, Coreia do Sul. E, cara, pessoas que não falam o idioma. E é muito interessante você ver, assim, como os professores se viram para fazer isso rolar e como você, sem saber nada, tem que se virar para as coisas acontecerem. Então, é bem legal isso também. Uma outra coisa que foi interessante de viver aqui é que o americano, toda a economia dele é meio que baseada num que eles chamam de credit score, que seria tipo uma pontuação se você é um bom pagador ou se você é uma pessoa que não paga suas contas. E para o imigrante, não importa se você é um bom pagador no seu país de origem, cara, quando você chega aqui, você chega zerado. Só que você precisa alugar casa, você precisa comprar carro, você precisa de um monte de coisas e o seu credit score tá zerado. Cara, é uma coisa muito interessante, assim, você passar por esse processo. E eu lembro que, assim, quando eu cheguei, eu falei, bom, vou fazer uma linha telefônica, porque aí com a linha telefônica as coisas começam a agilizar. E aí a gente foi num lugar, mas como a gente tinha feito contrato de aluguel e tinha comprado um carro, o nosso credit score estava aqui, porque a gente não tinha pagado isso por um período. E aí quando a gente foi fazer a linha telefônica, a gente não conseguiu. Eu ia fazer uma troca de aparelho, eu já ia comprar um outro celular, e aí eu não fui aprovado para a troca do celular. Então, assim, eu poderia fazer a linha, mas eu não poderia trocar o celular. E aí já não compensava, porque
O ideal era a troca do aparelho com a linha, porque aí ficava num preço bem baixinho, era interessante fazer. Aí eu fiquei um período com uma linha que eu pegava no Walmart, e aí era um pré-pago, você pagava ali um valor por mês e raspava ali, digitava um código e você tinha internet e o telefone ali por um período. Mas é interessante ver como o sistema deles é muito diferente do nosso no Brasil. Então, sei lá, no Brasil, se você tiver um cartão de crédito, às vezes você não tem nada, mas você consegue um cartão de crédito e consegue parcelar as coisas, fazer tudo ali com o cartão de crédito. Aqui, sem o credit score, você nem consegue o cartão de crédito. Você precisa do credit score para conseguir o cartão de crédito. Bom, pessoal, eu assim, dá para ficar falando aqui, acho que o dia inteiro, tem muita coisa, mas eu acho que o vídeo vai ficar longo demais e aí a gente pode fazer um outro vídeo. Então, comentem aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, se vocês tinham ideia dessas diferenças dessa região para a região de vocês. E peço que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, aquilo que todo mundo fala, mas na hora que a gente começa a fazer o vídeo, a gente começa a ver o quão importante é que a pessoa que está assistindo o vídeo, que ela se identifica com o trabalho ali, que está curtindo as histórias, está curtindo as viagens, as curiosidades, que ela curta o vídeo realmente, ela fala, ó, realmente assisti, tá aqui, o curtir, nossa, tem uma pessoa que vai curtir esse vídeo, compartilhar com ela e se inscrever no canal. Isso é muito importante também. Bom, agradeço vocês terem assistido meu vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem, até mais.